Daí, pessoal, mais uma resolução. Calcule a área das figuras abaixo. Então, são 4 figuras, né? E aí, nessa lâmina, eu coloquei a primeira, coloquei a letra A. Então, eu tenho aí um polígono que está sendo referenciado, né? Os seus vértices estão sendo colocados sob a referência de um plano cartesiano. Então, eu tenho aí eixo X e eixo Y. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Eu tenho aqui eixo vertical Y, eixo horizontal X, e os vértices estão sendo posicionados de acordo aí com as referências cartesianas. Olha só, existe uma regra prática para eu calcular a área de qualquer polígono que esteja referenciado ou que tenha os seus vértices referenciados pelas coordenadas cartesianas. Bom, então o primeiro procedimento, a primeira preocupação na hora de calcular uma área dessa forma é justamente ter o esboço da figura pautada no plano cartesiano. E isso o exercício já me deu, né? Já está aí o desenho alicerçado pelas coordenadas cartesianas. Ok, então essa é a minha primeira preocupação e eu já tenho. A segunda é escolher um ponto qualquer, um vértice qualquer desse polígono, e também escolher um sentido horário ou anti-horário para uma espécie de lista dos demais vértices. Então, vou escolher um deles e vou fazer uma lista, um abaixo do outro. E essa lista eu posso usar como critério de ordenação uma rotação no sentido horário ou no sentido anti-horário. Eu recomendo sempre sentido anti-horário. Por quê? Porque no sentido anti-horário, o valor final da área já vai ser um valor positivo. Se tu utilizar o sentido horário, tu vai encontrar um valor negativo. Então, eu aconselho o valor anti-horário. Não que não possa fazer o horário. Se fizer o horário, vai encontrar o mesmo valor, só que negativamente. Aí tu faz módulo, né, porque é valor de área e a área não pode ser negativa. Faz o módulo e finaliza o exercício, tá? Então, vou colocar aqui rapidamente quais são os passos de que eu preciso. Eu preciso da figura, pelo menos um esboço, né? Para eu poder listar os pontos no sentido horário e anti-horário. Eu preciso também escolher um ponto de saída, né? Escolher um primeiro ponto, que seria tipo P1, né? Vou pôr assim, ó, um P1, o ponto inicial. E escolher também um sentido, que eu recomendo anti-horário. E aí depois, baseado nisso, eu faço uma lista dos demais pontos. Lista dos pontos. Depois que eu fizer essa lista dos pontos, eu vou ir realizar algumas operações, né, em diagonal. Vou te mostrar como funciona. E no final disso, vai dividir o resultado por 2, não esquece. Então vamos lá, vamos aplicar tudo isso agora nesse exercício. Já tenho a figura, já escolhi o sentido anti-horário e vou escolher o ponto inicial. Eu vou escolher como ponto inicial o vértice K aqui, ó. Então, tenho o K, o H, o I, o J, aqui o A, aqui o B, aqui o C, aqui o F, aqui o E, aqui o D, aqui o G. Então, olha só, vou escolher o ponto K, tá? Então, o ponto K é a minha referência. Então, eu vou colocar o valor do K, quais são as coordenadas 1 e 1. Então, eu coloco, ó, 1 e 1. Aí, eu sigo no sentido anti-horário. Próximo ponto é o H. O ponto H é x0 e y2. 0 e 2. Depois do H, ó, já fiz o K, o H, agora o ponto I. Quais são as coordenadas do I? Menos 1 e 1. Agora o ponto J, quem são as coordenadas do J? Menos 1 e 0. Agora o ponto A, coordenadas menos 3 e 0. Ponto B. Ponto B tem como coordenadas x igual a menos 1 e y também menos 1.
Próximo ponto é o ponto C. Quais são as coordenadas? Olha só aqui, ó, menos 2 e menos 2. Ponto F, 2 e menos 2, xy. Ponto E, 1 para x, menos 1 para y. Ponto D, 3 e 0. Tem uma lista das coordenadas dos pontos no sentido anti-horário a partir do K. Ponto G, 1 e 0. E agora que eu cheguei no ponto G, eu finalizo, eu fecho a volta. Ó, eu fiz isso, ó. Ó, fiz a volta. E aí eu fecho a volta repetindo o valor do K. Repetindo o primeiro, que é 1 e 1. Então eu tenho essa lista de pontos aí no sentido anti-horário. Agora eu faço as multiplicações que eu te falei, ó. 1 vezes 2, 2. Isso semelhante aos determinantes, né? 1 vezes 2, 2. 0 vezes 1, 0. Menos 1 vezes 0, 0. Menos 1 vezes 0, 0. Menos 3 vezes menos 1, mais 3. Menos 1 vezes menos 2 dá mais 2. Menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. 2 vezes menos 1 dá menos 2. 1 vezes 0 dá 0. 3 vezes 0 dá 0. E 1 vezes 1 dá 1. Tá aí. Aí eu opero isso. 2, 0 não conta. 2 dá 5. 7, 11. 11 menos 2, 9. E 1, 10. Esse lado está dando 10. Para o outro lado eu faço o mesmo raciocínio multiplicando. 1 vezes 0, 0. 2 vezes menos 1, menos 2. 1 vezes menos 1, menos 1. 0 vezes menos 3, 0. 0 vezes menos 1, 0. Menos 1 vezes menos 2, mais 2. Menos 2 vezes 2, menos 4. Menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 1 vezes 3, menos 3. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 1, 0. Faço a soma. Menos 2 com menos 1, menos 3. Menos 3 com 2, menos 1. Menos 1 com menos 4, menos 5. Com menos 2, menos 7. Com menos 3, menos 10. Se tu tiver com dificuldade, faz isso. Ó. Pega os negativos, menos 2, 1, 4, 2 e 3. Soma isso, dá 3, 7, 10, 12. E diminui o único positivo aqui, que é o 2. E aí vai dar então menos 12 mais 2, menos 10. Ok? Bom, então, e agora para finalizar então a área. Está praticamente pronto, né? A área então dessa figura, eu vou botar assim, ó, AP, a área do polígono, é igual. Copia o lado direito, troca o lado esquerdo, então 10 mais 10. Copiou 10, trocou o sinal do menos 10, 10 mais 10. Isso divide por 2. 20 divide por 2. E a área do polígono é igual a 10. Ok? Isso aí. Tem mais um exemplo. Letra B. Ó, agora vamos fazer de forma mais rápida. Mesma coisa. Eu vou escolher aí um início. Eu vou escolher agora o vértice A aqui embaixo, para início. Lembra no sentido anti-horário, então vou ir para cá. Ó. Então eu tenho o A, o B, o C. Aqui tem um ponto F, aqui tem o E, aqui tem o D, o G. A figura está bem apagada, né? Esse outro. É que isso aí eu recebi através de um escaneamento, né? Ou talvez possa ter sido uma foto do exercício que me pediram. E aí eu aproveitei aí a imagem recebida, então não está das melhores. Mas a gente vai conseguir. Bom, como eu te falei, então eu escolhi o vértice A. Então o primeiro a ser escrito é o vértice A. O vértice A, ele tem coordenadas menos 2. Deixa eu tirar aquele parênteses ali que... menos 2 e o y menos 1. Tá? Então isso aí, ó, olha só, eu estou aqui nesse ponto. Ó.
menos 2, menos 1. Ok. O próximo, então, esse ponto B, menos 1 e 0. Está em cima do X. O próximo é o C. O C é também menos 1, só que com menos 1. Menos 1, menos 1. Depois eu tenho o ponto F. O ponto F aqui é 1 e menos 1. Depois eu tenho o ponto E, que é 1 e 0. O ponto D aqui, ó, 2 e menos 1. O ponto G, ó, estou fazendo esse movimento aqui, ó. Ó, como está ficando o polígono. Agora vem para cá, ó, ponto G. Ponto G é 3 e 0. Agora eu vou lá para o ponto K. Quem é o ponto K? 2 e 1. Vou para o ponto aqui, ó, T. Quem é o ponto T? O ponto T é 1 e 1. Vou para o ponto P. Quem é o ponto P? 3 e 2. Venho para o ponto V. Quem é o ponto V? X igual a 1, Y igual a 2. Do ponto V, vou lá em cima no ponto H. E aí eu tenho X igual a 0 e Y igual a 3. 0 e 3. Desço para o U. O U é menos 1 e 2. Vou começar a apertar um pouquinho aqui, senão não vai ter espaço para todos. Agora aqui vou para o R. O que é o R? Menos 3 e 2. Do R eu desço para o S. O que é o S? Ponto S é menos 1 e 1. Do S vou para a esquerda aqui em direção ao I. O que é o I? Menos 2 e 1. Do I eu desço para o J. Menos 3 e 0. Do J, aí eu volto para o ponto A, que é meu ponto de partida, que é menos 2 e menos 1. Olha que lista, hein? Tá aí. E aí, agora que eu tenho a lista dos pontos no sentido escolhido, que eu escolhi o sentido anti-horário, faço as multiplicações. Então aqui, ó, menos 2 vezes 0, 0. Menos 1 vezes menos 1, mais 1. Menos 1 vezes menos 1, mais 1 de novo. 1 vezes 0, 0. 1 vezes menos 1, menos 1. 2 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2. 3 vezes 2, 6. 1 vezes 3, 3. 0 vezes 2, 0. Menos 1 vezes 2, menos 2. Menos 3 vezes 1, menos 3. Menos 1 vezes 1, menos 1. Menos 2 vezes 0, 0. Menos 3 vezes menos 1, mais 3. Aí eu vou operar assim, ó. Vou pegar os positivos, fazer um rascunho. Positivos eu tenho 1, 1, 3, 2, 2, 6, 3 e outro 3. Tá, ó. 1, 1, 3, 2, 2, 6, 3 e aqui outro 3. Esses são os positivos. 1 mais 1, 2, 5, 7, 9, 15, com 6, 21. Então 21 positivo. Os negativos, menos 1, menos 2, menos 3 e outro menos 1. Isso aí vai resultar 3, 6, 7, menos 7. Então eu tenho 21 menos 7, 14. E esse lado está dando 14. Rapidamente, 1 mais 1, 2. Menos 1, 1. 4, 6, 8. 8 com 6, 14. 17. 17 menos
2, 15, 15 menos 3, 12, 12 menos 1, 11, 11 com 3, 14. Lado esquerdo, menos 1 vezes menos 1 mais 1, 0 vezes menos 1, 0, menos 1 vezes 1, menos 1, menos 1 vezes 1, menos 1, 0 vezes 2, 0, menos 1 vezes 3, menos 3, 0 vezes 2, 0, 1 vezes 1, 1, 1 vezes 3, 3, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 0, 0, 3 vezes menos 1, menos 3, 2 vezes menos 3, menos 6, 2 vezes menos 1, menos 2, 1 vezes menos 2, menos 2, 1 vezes menos 3, menos 3 e 0 vezes menos 2, 0. Ok? Vamos usar aquele raciocínio, né? Pegar os positivos, 1, 2, 5, 7, 7. Então, positivo 7. Negativos, 1, 2, 5, 8, 14, 16, 18, 21. Mais 17, menos 21. E isso está dando esse lado, menos 14. E aí, olha só que os dois lados resultaram o mesmo valor numérico. Isso por quê? Porque a figura, se tu observar, ela está dividida simetricamente em relação a y. Então, esta área aqui, ó, é igual... Deixa eu fazer aqui de cor. Oxa. Aqui, ó. Tá aqui o y. Então, esta área aqui, ó, lado direito, ela equivale à área do lado esquerdo. Pode ver, ó, a linha vertical divide em duas partes simétricas. Então os dois lados eu encontro igual. Até porque na hora de fazer o cálculo, o que vai acontecer? Eu tenho que a área desse polígono, botar assim, ó, a área do polígono vai ser 14, troca, lembra, ó, que copia e esse aqui troca o sinal. Então 14 mais 14 dividido por 2. Isso é 28 por 2. A área do polígono igual a 14. Ok? Então tá feito. Outra maneira que eu poderia ter feito esse exercício é justamente baseado nessa simetria, cortar a figura aqui no meio, ó. E aí eu diminuiria o número de vértices. Eu teria aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vértices. Calcularia esta área sozinha. Depois de calcular essa área através desse método aqui que a gente fez do lado, eu multiplicaria por 2. Lógico, né? Porque os dois lados são iguais. Então calcula só a parte aqui da direita com menos vértices, usando esse procedimento aqui da lista dos vértices, e depois multiplica por 2. Também é uma forma. Okay? Isso porque, particularmente, esse exemplo, esse exercício aí, existe uma simetria pelo eixo y. Próxima lâmina tem mais um exemplo, mais um exercício. Esse aqui, ó, que se tu observar também é simétrico. Olha só aqui, ó. Já posso emendar aí aquele raciocínio. Olha só aqui, ó. Eu tenho o lado da direita e o lado da esquerda são simétricos, é a mesma figura espelhada. Então, pelo raciocínio da lista de vértices, significa que eu terei dos dois lados o mesmo valor com sinais trocados. Então eu posso optar em fazer só essa figura aqui, o lado direito. Então esqueço, faço, olha só aqui, ó. Eu esqueço isso aqui, ó. Calculo só essa figura aqui, ó, com esses vértices. E aí resolvo e depois divido por 2. Então é uma forma de fazer, tá? Olha só, vamos então
escolher um vértice e começar a listar, né? Eu vou escolher o vértice A de novo, tá? Ó, tá aqui embaixo A. Sentido anti-horário, então vou para a direita aqui, ó. E aí vai aquele trabalho todo, né? O número de vértices é bem grande, vou ter que apertar bem aqui. Então, o vértice A é menos 2 e menos 1. O outro vértice é o B, olha só aqui, ó. O B é menos 2 e 0. O ponto C, tá aqui, então estou fazendo esse movimento, ó, aqui e aqui. O ponto C é menos 1 e menos 1. Vou para o ponto F, olha só o ponto F aqui, ó. Ponto F é 1 e menos 1. Vou para o ponto E aqui, ó, que é 2 e 0. Baixo aqui, vou para o ponto D, que é 2 e menos 1. Está acompanhando isso, né? Só as coordenadas, ó. Ponto D aqui, ó, 2 para x, menos 1 para y. Vou em direção ao ponto G, aí o x dele é 3 e o y menos 1. 3 e menos 1. Subo aqui em direção ao ponto K. O ponto K tem x igual a 3 também e o y é 1. Aqui em direção ao ponto T, né, acho que isso aqui é um T, é 2 e 1. Subo para o P, o ponto P tem coordenadas 3 e 2. Subo inclinando aqui em direção ao V, o V tem coordenadas x2 e y3. Desço um pouquinho aqui, ó. Chego nesse ponto. Esse ponto tem x igual a 0 e o y igual a 2. Subo aqui no ponto U, x igual a menos 2. Olha só aqui, ó, menos 2 e 2. Não, menos 2 e 3. Eu estou no ponto U. Menos 2 e 3. Desço do U em direção a R. O R tem x igual a 3 e y igual a 2. Aliás, x igual a menos 3 e y igual a 2. Desço para o S. O S tem x igual a menos 2 e o y 1. Do S vou para a esquerda aqui em direção a esse ponto que não tem nome, né? Esse ponto que não colocaram nome para ele. Então esse ponto aqui, botar um ponto, sei lá, Z, né? Não tem nenhum ponto Z aí. Então esse ponto Z aqui, ele tem coordenadas menos 3 e 1. Desço aqui, ponto J, menos 3 e menos 1. E aí finalizo com o ponto de onde eu parti, que é o ponto A. Repete, né? Tá aqui o primeiro, ó, que é menos 2 e menos 1. E aí, bem, aquele trabalho de multiplicar em diagonal. E aí, menos 2 vezes 0, 0. Menos 2 vezes menos 1, mais 2. Menos 1 vezes menos 1, mais 1. 1 vezes 0, 0. 2 vezes menos 1, menos 2. 2 vezes menos 1, menos 2. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 2, 4. 0 vezes 3, 0. Menos 2 vezes 2, menos 4. Menos 3 vezes 1, menos 3. Menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 3 vezes menos 1, mais 3. Menos 3 vezes menos 1, mais 3. Os positivos, 2. Só os positivos. 2 mais 1, 3. 6, 9, 13.
22 com 4, 26. 26 com mais 6, 32. Positivo. Os negativos. 2, 4. Só os negativos. 4. Com 4, 8. Com 3, 11. Com 2, 13. 32 menos 13. Isso aí vai me dar mais 19. Então, desse lado, 19. Desse lado aqui tem que dar menos 19. Menos 1 vezes menos 2, mais 2. 0 vezes menos 1, 0. Menos 1 vezes 1, menos 1. Menos 1 vezes 2, menos 2. 0 vezes 2, 0. Menos 1 vezes 3, menos 3. Menos 1 vezes 3, menos 3. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 0, 0. 2 vezes menos 2, menos 4. 3 vezes menos 3, menos 9. 2 vezes menos 2, menos 4. 1 vezes menos 3, menos 3. 1 vezes menos 3, menos 3. Menos 1 vezes menos 2, mais 2. Vamos pegar os positivos. 2, só os positivos. 2, 4. Mais 3, 7. Com 4, 11. 11 com 2, 13. 13 positivo. Olha a coincidência aqui. E agora os negativos. 1, 3, 6, 9. 9 com 4, 13. 13 com 9, 22. 22 com 4, 22 com 4, 26. 26 com mais 6, 32. Aqui menos 32. E aí, 13 menos 32, adivinha? Menos 19. Então, esse lado aqui ó, deu menos 19. Eu já sabia, né? Por quê? Porque existe uma simetria vertical aqui. Ó. Então, esta área é igual a esta área. Tipo, área 1 igual a área 2. E aí, para fazer o cálculo final, como que é? A área desse polígono, copia, troca o sinal. Então, copiando 19, mais 19, a área do polígono igual, só não esquece, né? Divide por 2. Isso, 19 com 19 dá 38, divide por 2, a área do polígono igual 19, né? Unidades de área, como queira. E para encerrar essas resoluções, aí eu tenho mais um exemplo, letra D. Ok, essa aqui parece ser mais razoável, né? Então tá. Vou escolher um vértice aí. Vou escolher o vértice P. A partir do vértice P, eu escrevo os demais listando em sentido anti-horário, que é o sentido que eu recomendo. Então, indo lá, ó. Quem é o ponto P? Ponto P é 2 e 2. 2 e 2. Próximo ponto, ó, subiu, sentido anti-horário, V. Quem é o V? 1 e 3. Desceu até o ponto H. Quem é o ponto H? 0 para X, 2 para Y. Subiu até o U. Esse U aí, ele tem menos 1 e 3. Desceu, R. R tem menos 2 e 2. Desceu, tem menos 2 e 1. Aqui, ó, vou direto para cá, ó. Eu até poderia usar esse ponto, né? Mas como é uma linha aqui, eu posso ir direto para o C, ó. E quem é esse ponto C? Esse ponto C é x igual a 0 e y igual a menos 1. Subo, ó, passando pelo 1 também. Ó. Esse ponto eu desconsidero, eu vou lá para cima. Ó. Aqui. Quem é esse T? 2 e 1. E aí finalizo, né, voltando ao ponto de partida, o ponto P, que é 2 e 2. Então o primeiro ponto ele sempre repete lá no final, na hora de fechar o polígono. Faço as multiplicações, né?
em diagonal, 2 vezes 3, 6, 1 vezes 2, 2, 0 vezes 3, 0, menos 1 vezes 2, menos 2, menos 2 vezes 1, menos 2, menos 2 vezes menos 1, mais 2, 0 vezes 1, 0, 2 vezes 2, 4. Os positivos, 6, 2, 8, 10, 14. Positivos, 14. Negativos, menos 2, menos 4. Isso vai dar aqui 10. Desse lado, então, 10. No outro lado, eu sei que tem que dar quanto? Diz aí. Menos 10. Acertou. Por quê? Porque mais uma vez eu percebo aqui, ó, y funcionando como linha de simetria entre as duas figuras. Olha só, eu estou tendo aqui um polígono aqui desse lado, com a mesma área, com uma congruência entre a área desse outro aqui, ó. Não? Então, acontece aquela espécie de coincidência, né, onde as duas colunas apresentam o mesmo valor, porém com sinais trocados. Vamos confirmar isso então. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 0, 0. 2 vezes menos 1, menos 2. 3 vezes menos 2, menos 6. 2 vezes menos 2, menos 4. 1 vezes 0, 0. Menos 1 vezes 2, menos 2. 1 vezes 2, 2. Os positivos, 2 mais 2, 4. Olha aqui a coincidência. E agora os negativos. 2, 6, 8, 12, com 2, 14. Menos 14, claro, né? 4 menos 14, aí vai dar menos 10. Realmente confirma a nossa hipótese. Área desse polígono. De barbada, ó. A área do polígono. Copia. Troca. Copia o 10. Troca o sinal da esquerda mais 10. Isso divide por 2. A área do polígono, 10 mais 10, 20, divide por 2. A área do polígono igual a 10 unidades de área. Ok? Então era isso aí, a aplicação dessa regra prática para a obtenção da área de qualquer polígono a partir de seus vértices. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima. Claro que aqui eu poderia também ter executado esse exercício através de um raciocínio rapidamente aqui, ó, assim como os outros, tá? Num raciocínio geométrico, fazendo aqui, ó, retirando, por exemplo, ó, esse polígono daqui e encaixando aqui, ó. E aí eu começo a formar uma nova figura. Eu posso daí retirar esse canto e encaixar aqui. Posso retirar esse canto aqui, ó, e encaixar aqui. E assim eu vou fechando a figura. E depois calculo a área. Então é uma forma também. Eu posso triangularizar também esse polígono aqui, né, e calcular os triângulos, depois somar, enfim. Mas ainda acho que esse método aqui, de pegar os vértices, colocá-los um abaixo do outro e fazendo as multiplicações diagonal, acho que é mais prático, principalmente nessas figuras assim bem recortadas. Ok? Mas então tá. Agradeço pela visita. Obrigado pelas pessoas que estão aí divulgando o canal. Vejo já vários compartilhamentos no Facebook. Vejo aumentando aí o número de inscritos no canal. Obrigado pelas curtidas, pelos comentários. Forte abraço e até a próxima.